Olá, eu sou a Liz Bliss, astróloga esotérica, e eu estou passando por aqui hoje para conversar com vocês sobre a grande conjunção de Júpiter e Saturno, que vai acontecer agora no dia 21 de dezembro de 2020. Toda vez que essa conjunção acontece, e ela acontece de 20 em 20 anos, nós experimentamos mudanças no plano coletivo, social e das nações. Então eu fiz um pequeno histórico para a gente ter uma noção de como é que acontecem essas mudanças e essas transformações, e trouxe também algumas chaves para que a gente se prepare internamente para as mudanças que estão acontecendo já. No dia 21 de dezembro de 2020, vamos ter um fenômeno astrológico e astronômico de rara beleza que poderá ser visto em todo o mundo após o pôr do sol e o comecinho da noite. Trata-se da conjunção dos planetas Júpiter e Saturno, que juntos vão formar a estrela de Belém. Esse é um fenômeno astronômico raro porque depende do alinhamento das órbitas desses dois planetas. Então, quando esses planetas ficam juntos, alinhados, eles se apresentam com um brilho muito intenso, semelhante a uma estrela muito brilhante mesmo. Daí a referência à estrela de Belém. Como esse fenômeno aconteceu um pouco próximo do nascimento de Jesus, alguns astrólogos se referem a essa conjunção como sendo a estrela guia que levou os reis magos até o local onde nascia o menino Jesus. O fato é que essa conjunção ela causa transformações geracionais. Sempre que ela acontece, nós temos mudanças importantes acontecendo nas sociedades de uma maneira geral, nos países, enfim, no planeta como um todo. Então, vamos ver a importância dessas mudanças numa perspectiva histórica, para que a gente possa compreender um pouco o nível dessas mudanças e se preparar melhor interiormente, inclusive para elas. Na verdade, as mudanças elas já vêm acontecendo esse ano de 2020, porque esses dois planetas, eles estão próximos, né? Eles têm estado próximos o ano inteiro, inclusive próximos também de Plutão. Então já estamos experimentando as mudanças. Vamos ver então um históricozinho sobre essa conjunção. A primeira coisa é com relação ao próprio ciclo dela, que é um ciclo bem diferente. Elas acontecem a cada 20 anos, no entanto, durante 200 anos, elas acontecem no mesmo elemento, né? Que é ou no fogo, ou na terra, ou na água, ou no ar. Então, forma-se um ciclo de 800 anos dessa conjunção percorrendo todos os signos do zodíaco. Então, são ciclos dentro de ciclos. Nos últimos 200 anos, essa conjunção ela aconteceu no elemento terra. Houve uma exceção no ano de 1981 que nós vamos ver adiante. Então, por isso, essa conjunção de agora, do dia 21 de dezembro, ela ganha muita importância porque vai inaugurar definitivamente o ciclo das conjunções num elemento ar. Então, as características dos planetas Júpiter e Saturno são bem paradoxais, porque Júpiter ele expande e avança, enquanto Saturno retrai e limita. Então, a dinâmica entre esses dois planetas, na perspectiva de tudo que eles representam, vão sempre se apresentar de maneira paradoxal, ou seja, em aparente dualidade ou oposição. A principal característica que marca a conjunção Saturno e Júpiter são essas mudanças geracionais. Esses planetas, eles são os principais agentes das organizações estruturais e institucionais no mundo. Por isso, eles simbolizam essas mudanças sociais e culturais nas sociedades de uma maneira geral. No ano da conjunção em Capricórnio, por exemplo, que foi em 1961, tivemos o astronauta russo Yuri Gagarin fotografando a Terra do espaço. Foi o primeiro astronauta a ir ao espaço e fotografar a Terra e dizer: a Terra é azul. Isso foi um marco na corrida espacial
entre os Estados Unidos e a Rússia, e foi um marco também no imaginário humano porque inaugurou a consciência dos limites do nosso planeta. Em 1981, quando a conjunção aconteceu em Libra, o mundo passava por um período de muitas transformações. O conservadorismo estava em alta, havia um esforço conjunto para mudanças econômicas voltadas para o liberalismo. Isso, para alguns, representou um grande atraso, porque consideram o estado do bem-estar social mais benéfico, no sentido de oferecer mais proteção às populações. Para outros, o bem-estar social é um atraso, porque significa interferência do Estado na economia. E a economia, para alguns, precisa fluir de acordo com o mercado. Então, esse é um exemplo, né, de uma questão ideológica, aparentemente dual, que demarca muito a dualidade do pensamento político mundial. Enquanto, nesse momento histórico, Saturno fortalecia as relações, as estruturas conservadoras, vamos dizer assim, dando o Júpiter, por outro lado, ele expandia as relações diplomáticas, né? Foi o começo, vamos dizer assim, do fim da Guerra Fria. No final da década de 80, vimos então o muro de Berlim cair, né, como um resultado concreto dessas ações que tiveram início no começo da década de 80. Outra coisa importante, em 1981, foi o computador de uso pessoal, que foi lançado pela IBM nas lojas, né? Então, isso viria a mudar completamente as relações pessoais e de trabalho no mundo. No ano de 2000, quando Saturno e Júpiter se encontraram no signo de Touro, tivemos um pânico gerado pela insegurança acerca do bug do milênio. As pessoas achavam que, já dependentes da tecnologia naquela época, achavam que tudo ia apagar, né? E todas as informações nos computadores iriam apagar. Foi um grande medo que causou muita insegurança devido à dependência que já havia, então, dos computadores e da internet, não é? E logo em seguida, no ano de 2001, tivemos o ataque às Torres Gêmeas, né? E essa geração ela foi muito marcada pelo medo, né, dos terroristas, dos bandidos, a violência nas cidades, né? E tivemos inclusive mudanças até na forma da moradia, como os condomínios fechados, né, que começaram a surgir principalmente nos países subdesenvolvidos, onde a violência começou a gerar pânico nas populações, né? Então, agora, voltando para esse ciclo maior de 800 anos, né, essa conjunção nesse grau de aquário ocorreu em 1226, ou seja, na Alta Idade Média, quando o mundo estava entrando na Alta Idade Média, e isso marcou o florescer das universidades na Europa, ampliando o conhecimento científico e o começo do avanço mental e das ideias, né? Não podemos associar e ver muitos detalhes, né? Afinal de contas, 1226 é muito longe. Então, o que se tem de marco nessa época foi a morte de São Francisco de Assis. Um fator importante com relação a essa conjunção diz respeito ao movimento do Renascimento, que em 1623 viu a sua consolidação, quando esses dois planetas estavam conjuntos em 0 grau de Leão, fazendo então oposição a Aquário. E isso evidenciou um brilho cultural e uma mudança, uma revolução cultural sem igual nas artes, na arquitetura e no design, com o renascimento cultural. Então, numa perspectiva mais ampla, que remete às eras zodiacais, estamos também passando pela transição de Peixes para Aquário. Existe muita polêmica com relação a quando isso vai acontecer, né? Estamos ainda distantes, né, segundo os cálculos astronômicos. No entanto, a transição de era sempre é um período também muito longo, né, onde existe toda uma preparação antes e ainda consolidação das ideias depois. Quer dizer, você tem uma longa transição aí de uma era para outra. E
essa conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, ela nos inspira a pensar sobre isso, sobre essa era de Aquário, né? Que é regida pela ciência, pelas inovações, né? Pelas invenções tecnológicas, enfim, e todas essas questões associadas ao ar. A conjunção Júpiter e Saturno no grau 0 de Aquário vai ocorrer também no dia do solstício de inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Então, todos esses fatos que eu mencionei aqui, fatos históricos e astrológicos, nos levam a afirmar com muita clareza que nós estamos vivendo uma grande transição no nosso tempo e que somos testemunhas de uma época que vai ficar marcada no futuro das novas gerações. Por isso, nós precisamos estar muito conscientes de quem somos, o que estamos fazendo, porque o posicionamento pessoal diante de uma época de mudanças marca o futuro de uma geração. Então, mudanças em geral, elas podem causar pânico, principalmente com relação a Saturno, que representa o pânico. E esse pânico ele pode nos paralisar diante de decisões que a gente precisa tomar para poder seguir o fluxo da vida e das transformações, de forma que a gente possa colaborar com as mudanças, porque Aquário é o signo da cooperação, da colaboração e do trabalho conjunto para o benefício de toda a humanidade. Então, as mudanças para a evolução humana, elas vêm para todas as pessoas. Ocorre que nem todas as pessoas estão preparadas ou aparelhadas internamente para fluir com as mudanças, né? E esse aparelhamento diz respeito à abertura para novas atitudes mentais, tratamento interno das emoções, renovação dos pensamentos e das atitudes práticas, principalmente das reações no dia a dia. Então, a preparação interna ela é fundamental para abrir os portais dessas mudanças, tá? Vamos ver agora, então, algumas chaves importantes que podem nos auxiliar na abertura desse grande portal aquariano que vem aos poucos se revelando para os que vibram na vanguarda da caminhada evolutiva da humanidade. A primeira chave é a da Terra. Essa chave é para as pessoas práticas que buscam realizar coisas efetivamente no mundo. As ideias e os conhecimentos que vêm sendo liberados para a humanidade com relação a novos valores já são suficientes para que as pessoas assumam esses novos valores nos seus locais de trabalho. São valores de cooperação, valores do cuidado com a terra, com a natureza, são as economias colaborativas, as economias verdes e amorosas, o consumo consciente, a reciclagem. Esses são alguns exemplos desses valores fundamentados na ideia de que somos um com a Mãe Terra. Organizações horizontais, onde cada um assume a responsabilidade pelo que faz. E isso tira o peso da estrutura hierárquica que é fundamentada nos jogos de poder, nas competições e nos individualismos. Precisamos sair dessa cultura, desse status quo e buscar esses novos valores onde a gente estiver. Obviamente que a transição não se dá de uma hora para outra, sobretudo considerando os paradoxos e as oposições que envolvem esses planetas, Júpiter e Saturno. A chave do místico prático é para a pessoa que, esteja onde estiver, vai abrir um portal implementando os valores da alma e do espírito e tomando decisões com base nos valores mais elevados que Aquário representa, que é a colaboração, a cooperação. Então é tempo para usar essa chave de uma maneira prática e colaborar efetivamente para o grupo aonde se esteja trabalhando. A segunda chave é a da água e ela diz respeito às dualidades que são sentidas no plano emocional e que precisam ser trabalhadas internamente. Nesse tempo de transição, a conjunção Júpiter e Saturno evidencia as polaridades opostas. Esperança e resistência, liberdade e conservação, independência e responsabilidade, liberdade e restrição, utopias e prisões. São algumas das polaridades que estão evidenciadas. Essa chave ela é obtida por meio das observações sobre si mesmo e das relações e do desenvolvimento também da empatia e da compaixão que pairam acima das dualidades, que são aparentemente opostas. O bem e o mal, o certo e errado, Deus e o diabo, direita e esquerda, melhor ou pior.
Essa chave ela é importante demais. Por quê? Porque a gente pode desconsiderar a nossa própria responsabilidade sobre as nossas emoções frente às mudanças que estão acontecendo e preferir acreditar num mundo melhor e mais evoluído, ou então esperar que chegue a quinta, sexta, sétima dimensão, ou ainda ter muita fé em Deus que alguém virá salvar a humanidade. Podemos acreditar ainda que nada nunca irá mudar, apenas porque não sabemos onde as mudanças estão acontecendo. Essa chave, então, ela abre o portal da unidade, que existe por trás da aparente dualidade que se manifesta no mundo, mas que só pode ser aberta quando percebemos o quanto nos identificamos com as emoções dualistas. Se amo ou odeio, se rejeito ou atraio, se gosto ou não, se desejo ou não. Essa é a dualidade da mente que se deixa arrastar pelas emoções. E numa época de transição, onde as polaridades são evidenciadas, se eu me deixar arrastar por toda emoção polar ou dual que se apresenta, eu não vou conseguir sobreviver às mudanças. Aquário, ele nos iguala com os arquétipos universais que estão por trás da aparente dualidade. E o principal deles é a ideia da humanidade como um todo, da qual fazemos parte. Então é preciso sentir que as pessoas que fazem mal, que odeiam, que são diferentes em opiniões, políticas e visões de mundo, são reflexos do todo da humanidade, do qual todos nós fazemos parte. Então essa é a chave que abre o tempo e também o templo do ser, deixando para trás o tempo do ter e as suas disputas. A chave do fogo é a chave esotérica. Na astrologia esotérica, o planeta Júpiter, ele é o regente esotérico de Aquário. Então, os que vêm trilhando há mais tempo no caminho espiritual mostram como avançar e progredir por meio dos grupos de trabalhadores e servidores da humanidade que estão espalhados pelo planeta. São pessoas que dedicam a vida aos estudos e à divulgação do conhecimento esotérico, de forma a disponibilizá-lo aos que estão prontos para receber. A chave do fogo, portanto, é a chave esotérica, do que está oculto e que precisa ser resgatado individualmente, mas com a ajuda de uma fraternidade universal, que é o símbolo de Aquário. Júpiter é o arquétipo da mônada espiritual, aquela faísca que emana da unidade e torna a vida possível para a humanidade. No mito de Aquário, Ganimedes era um belo rapaz de coração e alma puras e, por isso, pronto para assumir a responsabilidade pelo seu caminhar espiritual. Júpiter, ou Zeus, rapta Ganimedes e leva ele lá para o Olimpo, onde ele passa a ser o copeiro dos deuses e a servir a ambrosia, o licor sagrado. Ele, porém, despeja também aos mortais o licor, para que a humanidade pudesse provar o sabor do sagrado e da espiritualidade, unindo-se desta forma aos irmãos humanos, apesar de já ter alcançado a imortalidade. A chave do fogo ela pode queimar, dependendo do exagero, que é uma característica de Júpiter, que pode ser associada ao fanatismo religioso, por exemplo. A chave do fogo só abre o portal quando houver a medida do limite que Saturno representa e do entusiasmo que Júpiter representa, para que a caminhada espiritual ela seja bem estruturada. Dessa maneira, a sabedoria que é representada por Júpiter pode ser construída por Saturno na alma. As mudanças pela qual passa a humanidade em seu processo evolutivo remodelam modos de vida, incorporam valores de vanguarda e transformam as relações sociais de maneira que os novos conceitos, designs e sistemas precisam ser pensados no campo das artes, da arquitetura e da engenharia. Então, a próxima chave é a chave do ar, ou seja, do pensamento abstrato, do planejamento, do design, das artes e daqueles que podem emprestar os seus talentos criativos para a construção do novo mundo. No passado histórico, as grandes mudanças materializaram novas formas, que redefiniram as novas relações sociais e os seus territórios e cidades, como, por exemplo, na Renascença. Para o momento que vivemos de transição aquariana, são necessárias as mentes criativas, inventivas, geniais e artísticas para conceber o design do novo tempo, afinado com as novas relações sociais e com os limites que precisam ser estabelecidos entre a humanidade e os recursos naturais disponíveis no planeta. Estamos num momento muito especial da evolução da nossa humanidade,
onde podemos ser testemunhas ativas com as chaves na mão de uma grande transição planetária. A concentração de energia representada pelos planetas Júpiter e Saturno alinhados e em conjunção no grau 0 de Aquário, no momento do solstício, é uma oportunidade energética e criativa para as pessoas que já vêm trilhando e consolidando os valores mais elevados simbolizados pelo signo de Aquário. As potencialidades para todos são infinitas e nós só precisamos usar a chave certa para abrir esse portal que se abre. E a fechadura, ela vai estar na alma de cada ser humano e daquilo que cada um pode colaborar e contribuir para essa transição planetária. Se você quiser ver o texto completo sobre isso que eu falei aqui, você pode acessar a página Liz Bliss Astrologia lá no Facebook, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o like, de se inscrever e todas essas coisas que são necessárias por onde você for passando nas redes sociais da Liz Bliss, ok? Eu agradeço demais você ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.